Olá, alunos! Bem-vindos à nossa 7ª aula de Educação Física, com um tema novo. Atenção, me acompanhem no slide. Esse tema, ele ainda está relacionado aos esportes, porém, ele traz uma outra dimensão, uma outra característica. É da família dos jogos de parede. Olha só, essa imagem que a prof escolheu está mostrando várias crianças, né, alunos, e será que é isso, é essa projeção, né, do esporte na parede? Que esporte é esse? Esporte de parede? Nós estamos falando até então, estávamos falando dos esportes de rede, que tinham característica comum ser dividida por rede, e agora, que será esses esportes de parede? Vamos lá! Então, pessoal, os esportes de parede, como o nome está dizendo, é algo diferente. Não temos mais a rede e a parede serve como rebote, no caso da bola ou objeto, né, mais parecido com bola, certo? Vocês já vão entender. Então, as modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar. Então, você lança, você bate e você arremessa também. Tá? Então, essa é a característica mais geral desses esportes. A bola, então, arremessa, lança, bate, né? A bola contra uma parede, tá? Essa parede, ela precisa ser firme, né? Para suportar as batidas, então não pode ser de vidro, de outros materiais, né? Então, ela precisa ser rígida, então, de preferência de alvenaria, né? Também existe uma possibilidade de uma rede muito bem esticada, mas daí a rede não tem aquele aspecto de separar quadra, separar espaço, separar campo. Ela serve mesmo para absorver e ela tem que estar muito rígida, muito firme para devolver a bola novamente para o jogo, né? Mas em geral, como o nome está dizendo, é parede realmente, certo? Então, dificultando a interceptação da bola do adversário para que a bola toque o chão e o ponto seja capturado, seja pontuado. Então, é essa a questão. A bola vai e ela quica, né? E volta. Então, em algumas modalidades não pode haver o segundo toque, ele precisa ser rebatido na sequência, tá? E também, questão, olha só, um aspecto da estratégia, da tática. Tá? Então, o objetivo é capturar, é vencer esse ponto, né? Adquirir esse ponto. E como exemplo desses esportes de parede ou de rebote, né? Nós temos a peteca basca. Nossa, quero ver quem já ouviu falar nesse nome, né? O racquetball e o squash. Então, hoje nós vamos ver esses 3 tipos, né, de esportes, né? Então, vamos observar as imagens. O que nós temos aqui? Nós temos 4 jogadores identificados pela cor do seu uniforme. Observem o formato da raquete, né? Que ele não é tão arredondado, né? Ele tem, é quase que um triângulo arredondado, né? A bola bem menor do que a comparação com as de tênis, né? É uma raquete que possui uma tela, tá? Então provavelmente bastante leve, mais leve do que a de tênis de campo. Os jogadores estão usando luvas, provavelmente para evitar que façam bolhas, né? Então, pessoal, um toque para vocês também a respeito disso, da empunhadura, né? Que tanto o tênis de mesa, tênis de campo e mesmo os esportes que nós vamos ver hoje, precisa ser trabalhado dos 2 lados, né? O ser humano, né? Ele é visto da forma integral, né, na educação física. Então, se o atleta for destro e ele usar muito a mão direita, lógico, ele também vai usar a força de quadril e tudo mais. Ele precisa fazer exercícios compensatórios para também desenvolver a força e o equilíbrio do seu corpo do lado contrário, do seu lado não dominante, digamos assim, né? Então, isso é muito importante, esses cuidados. Quanto às vestimentas, são bem confortáveis, tênis, né? Porque é um espaço fechado, né? A gente vai ver uma quadra,
né? Então, e até óculos, observem, óculos de proteção, já que a bola é pequena, muitas vezes, se o atleta é iniciante, ele pode sofrer uma pancada, né, e algum problema. Eu já vi também pessoas usando protetores nos dentes também, né? Então, seguro morreu de velho, né? Se puder ter esses equipamentos, né? A faixa, como no tênis de campo, né? Para segurar o suor, né? Para evitar que o suor escorra pelo rosto e acabe distraindo, atrapalhando a concentração do atleta. Aqui nós temos uma imagem bem diferente, olha só. Um equipamento que é usado para o prolongamento do braço. Olha só, uma bola um pouquinho maior, uma sinalização com bandeira, né? E capacete, então já é mais um instrumento de proteção, né? Então faz parte da indumentária desse esporte, que a gente já vai ver qual é. E nessa outra imagem nós temos também uma roupa, vestimenta muito parecida com a do tênis de campo, também com a faixa para proteger quanto ao suor escorrendo pelo rosto. Aqui a gente chama de munhequeira. Então, pessoal, a gente ouve falar assim vulgarmente a questão do pulso aberto. Ah, eu sinto muita dor, eu tenho pulso aberto. Quer dizer, não é nesse sentido, né? Nós temos no nosso braço, como vocês já estudaram, temos dois ossos, o rádio e a ulna. E aqui, como o esforço é muito grande, acaba sentindo muita dor. Então, a força tensora desse equipamento faz com que ele tenha mais firmeza nas jogadas e proteja contra lesões, né? Então isso é bem bacana, né? Também observem que é uma quadra fechada, tem linhas delimitando espaços, né? E duas pessoas, né? Disputando aí esse jogo. Espero que vocês estejam entendendo e percebam que são três, só que existem outras, né? Além das modalidades adaptadas, né? Mas hoje a gente vai ver então esses três tipos de atividade de esportes de parede, beleza? Vamos adiante. Então agora, esse acho que é o mais distante da nossa cultura, né? Que é o peteca basca, né? Então, peteca por quê? Porque se parece, né, a sua forma mais inicial, mais rudimentar, era realmente uma peteca mais arredondada, sem as penas, né? E então teve uma origem já bem antiga, né? Tem esses registros e ela é praticada de duas formas, né? Tem essa característica só com a mão, mas aí observem no atleta, ele está fazendo o movimento como se fosse daquele equipamento, né? Então ele está jogando a bola com a mão, simplesmente sem utensílio algum. Então essa dentro da modalidade peteca basca existem variações de outros tipos, de outros estilos, né? Aqui a prof trouxe dois, que é o só com as mãos nuas, vejam que é um atleta brasileiro já desenvolvendo esse esporte. E aqui já com uma proteção maior, com esse equipamento que ele é de uma madeira muito leve, né? Ele parece uma concha que favorece o lançamento, então ele é devidamente amarrado ao braço, ele é uma extensão do braço. Parece o Capitão Gancho, mas, né, tem toda uma história, uma tradição desse esporte. É usado capacete, também com a queixeira, né, para proteger o queixo, para evitar de lesões, né? Porque é muito sério, né? Eu já tive essa experiência de levar uma bolada, eu estava com a boca aberta explicando para os alunos com a prancheta e recebi uma bolada. Realmente é uma dor muito forte e os meus dentes não se encontravam, então a mandíbula fez uma luxação, ela saiu e voltou, né? Então, assim, para evitar que esses acidentes, essas lesões aconteçam, que os atletas, né, se protegem. Então, a gente percebe aqui um ambiente bem amplo, né? E aqui sendo disputado, né? Sempre com o uso da parede, tá? Então, essas são as principais regras, né? Que a gente pode ver da peteca basca, né? Na sequência, nós vamos então para o raquetebol. Como o nome está dizendo, raquetebol, então está falando de raquete. Então, o que a gente percebe é que, como a gente já falou, né, a gente não cria nada do nada, né? Então, a gente se inspira no esporte,
adapta ele para as nossas condições, para as circunstâncias, do nosso gosto, do nosso interesse, e aí vai modificando, né? Então, o que o racquetball fez? Ele se apropriou da ideia da raquete do tênis de campo, né? Só que num formato quase de leque, de triângulo, né? Com uma amplitude maior, assim, nesse sentido, para conseguir dar o rebote na bola. A bola de borracha, bem firme, né? Um tamanho menor, tá? E ele é disputado numa quadra, que pode ser sintético, pode ser madeira, né? Aqueles ginásios mais antigos, né? Que ainda se preservaram essa parte de madeira, né? Essa característica, a prof já falou, né? Da vestimenta, das equipes, né? E ele é muito parecido com o squash, que a gente vai ver na sequência, tá? Mas ele tem as suas características próprias, né? E também tem a ver com os sets, né? Quantos sets? Ele pode ser disputado em duplas ou em quartetos, né? Que são 4 pessoas, são 2 duplas disputando. É bacana porque nem todos usam só a mão dominante. Em alguns momentos eles conseguem trocar a mão e efetuar, né, os golpes, movimentos de ataque. Também temos, olha, estamos falando de estratégia, de ataque e de defesa, né? E principalmente nos faz perceber o tempo da bola, né? Então, isso faz com que a gente desenvolva o raciocínio, tempo de reação. Isso contribui muito para as atividades do nosso dia a dia. Então, por isso que muitas pessoas são adeptas a esse esporte, por ser um local fechado. Então, independente do clima, se estiver chovendo, caindo neve, sol muito quente, não tem problema, porque ela é um espaço fechado. A diferença entre o racquetball e o squash se refere à questão do teto. No racquetball, o teto faz parte. Então, a gente observa que tem que ter todo um cuidado quanto à iluminação. Não é recomendado vidro, a não ser que seja uma só atrás para ajudar na iluminação, mas tem que ser um vidro muito resistente, né? Por causa da questão da bola batendo, né? E para não pôr, um vidro temperado para não pôr em risco, né, a integridade física desses atletas. Então, tem essas características. Então, as pessoas gostam de marcar com os amigos, tal dia, no tal lugar, né, no clube, no local onde se pratica, né, que é apropriado, que tem as paredes, né. Então, e é um esporte que está crescendo, né, principalmente em regiões muito frias, em que os dias são curtos em relação aos períodos noturnos, né, e inclusive a cor, né, a cor da bola também ajuda, né, cores fortes para facilitar, né, o desempenho do atleta. Basicamente é isso. E agora o squash, né, que é aquele que a gente já falou também. A origem dele também se refere à adaptação, né, para um espaço fechado, né, tênis muito parecido com tênis de campo. A gente percebe pelas vestimentas, certo? Que facilitam o movimento, porque é um esporte que tem muito deslocamento, é muita agilidade, né? Você tem que estar muito preparado, né, para acompanhar, né, esse tempo da bola, para poder rebater. A diferença do racquetball e o squash, a diferença principal é que no squash não é usado o teto. Então, ele pode ser, tendo 3 paredes de alvenaria, de um material bem resistente, a última não precisa ter. Pode ser até de vidro, não tem problema. Mas, e o teto tranquilo quanto à luz, a iluminação, não tem problema, né? Por quê? Porque só é contado as 3 paredes, no caso, não é contado o teto. Então, teve essa origem remota de adaptação, suas características são essas, disputada em dupla ou em quartetos, né? Feminino, masculino, sempre há o equilíbrio, mas também por ser uma modalidade de recreação, de lazer, né? Também tem essa questão. Então, a gente sabe que muitos profissionais, muitos professores, inclusive, amigos meus, se reúnem para praticar squash. Então, terça e quinta, ou mesmo combinam, né, final de semana, vamos jogar squash. Então, quer dizer, é um hobby, chega a ser um hobby, né? E isso vai motivando muito, né? As pessoas tentam se superar os seus limites, desafiar o seu colega de trabalho.
E isso contribui também para a qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque saem da rotina, né, fechada do trabalho, da questão de, às vezes, nem conhecem o seu colega de trabalho. E num espaço assim, com uma certa justiça, né, todos estão ali em frente para a parede com o seu instrumento, com a sua raquete, com a bolinha, enfim, e aí vão brincando, vão recreando, vão superando os seus limites e vão competindo. Então isso faz parte, com certeza, dos hábitos de vida saudável, além de fazer o exercício físico, que trabalha bastante a capacidade cardiorrespiratória, a questão do fôlego, né? Também trabalha essa questão do raciocínio, do tempo de reação, e além de socializar, né? A pessoa sai de casa, quem é muito sozinho, às vezes com tendência depressiva, né? Então é importante se socializar, fazer parte, né, de um ambiente saudável como esse, né, que não requer tanto a competição. No squash, a gente sabe que são sets de 15 pontos, né? E aí a pessoa vai tentando melhorar, né? Tentando ampliar essa questão das vitórias. Mas o importante não é a questão dos pontos e tanto de vencer, mas de superar os seus limites e vencer o colega, nem que seja na rapidez das respostas, dificultando ao máximo a recepção do adversário, digamos assim. Então, são modalidades que estão crescendo, né? Porque com o risco, né, a questão da vulnerabilidade social, a questão que as pessoas estão com medo, né? Se antigamente os avós de vocês, os pais de vocês brincavam muito, recreavam na rua, nos pátios, né? Brincavam de esconde-esconde, tantas outras brincadeiras, né? E com o passar do tempo, com a questão da violência, o perigo das ruas, das estradas, né, das vias, é mais propenso, né, a gente encontrar ambientes fechados. Então a gente sabe que muitos condomínios, né, dispõem de sala de jogos e, dentre essas, salas para esse tipo de esporte, tá? Que queima muita caloria, gasta muita energia, né? Então pessoas que muitas vezes só vão de casa para o trabalho, para a escola, voltam para casa, então moram em apartamentos, usufruem, né, dessas modalidades, desses ambientes para se desenvolver, para fazer um esporte, por saúde, por lazer, né, melhorando a sua qualidade de vida, certo? Vamos adiante. Agora, pessoal, para que vocês fixem, memorizem bem essa questão, quanto à empunhadura, quanto aos movimentos técnicos, eles não diferem tanto das modalidades que a gente já viu, dos esportes de rede. O que diferencia, que a prof quer que vocês observem agora, é a questão da tática, das estratégias, né? Porque um jogo não se faz só de técnica, ele se faz de tática também. Então, que vocês fiquem atentos e é isso que a prof quer que vocês ampliem o conhecimento de vocês, tá? Então, aqui, uma frase de impacto. Selecionando e aplicando habilidades e táticas. Habilidades é a técnica que a prof falou, como que faz a empunhadura, né? Como que se movimenta, a questão dos pés, que não pensem que a gente só trabalha membros superiores, né, nesses esportes. A gente trabalha muito deslocamento, tá? Nos 3 que a gente viu, trabalha muito deslocamento de perna, então agilidade para os lados, as diagonais, para frente e para trás, tá? Então tudo isso que a gente falou até agora foi técnica, né? Essas habilidades, que é velocidade, agilidade, né? Força, destreza, né? Capacidade de óculo manual, né? A questão de acertar a bola onde você quer que acerte, onde já sabe que o colega tem um pouco de dificuldade, né? Para fazer com que ele corra bastante, né? Você vai colocando a bola em lugares diferentes. E aí isso se torna tática, que é estratégia. Então, assim, a prof colocou algumas estratégias, vamos ver se vocês compreendem elas. Antecipar onde a bola vai estar após quicar e estarem preparados para recebê-la. Então, isso é uma tática muito certeira, muito bacana. Você tem que se antecipar. E como que eu sei? Como que eu vou antecipar o tempo da bola? É tantos segundos eu tenho que cronometrar? Não, gente.
Isso é com a prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai perceber esse tempo da bola. Tá? Então você tem que se antecipar. Se você está fazendo o golpe aqui, você já tem que imaginar como que ele vai receber e como que você vai devolver, né? Então isso é uma antecipação, é uma expertise que a gente tem que ter, certo? A segunda, lançar a bola para facilitar que o colega receba. Então, se é um colega iniciante, como eu já falei para vocês, o nosso objetivo na educação física não é performance, não é o esporte profissional, né? A gente está falando do esporte por educação. Então, se o colega é iniciante, deixa ele gostar do jogo, então facilita um pouco, tá? Para que ele receba. Aí depois vai sendo ampliado a dificuldade, né? O grau de dificuldade vai sempre avançando, né? Mas no início é importante fazer com que o colega receba, com que ele se entrose, né, no jogo. Outro ponto, lançar a bola com força variável. Então, nem sempre é a mesma potência de força que a gente tem que empregar no movimento, né? Tem momentos que a gente vai fazer mais fraco, outra mais forte. Então, depende muito da distância, da trajetória que a gente quer que a bola percorra, tá? Para atingir o nosso objetivo, certo? Fazendo-a quicar perto e longe da parede para que o colega se mova. Então, olha só que bacana, a gente está incentivando ele a praticar atividade física, a gente está fazendo com que a bola tenha vários sentidos, várias posições para que ele realmente se mova, né? Vá para frente, vá para trás, e que assim como a gente está buscando saúde, qualidade de vida, ele também. Então, vamos fazer o colega se esforçar também, certo? Então, é uma outra tática. Selecionar então as formas aplicadas de pegar, dependendo do rebote. Então, conforme a gente for desenvolvendo, e a prof vai deixar materiais para vocês também assistirem nos vídeos, né? Como que você pode fazer para mudar essa trajetória da bola, para ficar bem esperto, né? Como que você pega para fazer dependendo do rebote, né? Como que ela veio, que efeito que eu quero dar na bola para atingir o objetivo, né? Mas assim, gente, observem que nós temos aqui 4 estratégias. Não quer dizer que nós vamos usar todas ao mesmo tempo. Então, dependendo do meu colega, do meu adversário, eu vou empreender uma tática. Dependendo, eu vou empregar outra. As circunstâncias de jogo, né? É a mesma coisa que quando eu estou jogando futsal, faltam 2 minutos para acabar a partida e eu estou perdendo. O que eu tenho que fazer? Qual é a tática? Investir no ataque, eu estou perdendo, né? Tem que investir. 2 minutos em futsal dá para fazer muita coisa. Porém, se faltam 2 minutos para acabar o jogo e nós estamos ganhando, o que eu tenho que fazer? Fortalecer a defesa, porque eu quero manter o placar, eu quero ficar com a vitória, né? Então, aqui é a mesma coisa. Depende da circunstância, eu vou empregar uma ou outra tática, beleza? Então, assim, qual vai ser a atividade, né? Aqui observem os desenhos, tá? E aqui a prof escolheu essa gravura para mostrar que como se fossem flechinhas, identificando o sentido da bola. Então, para um determinado jogador tem a cor amarela, para o outro tem a cor azul, né? E aqui as meninas também, tá? Na posição, tentando dificultar para a sua adversária. O que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem o caderno de educação física de vocês, atentem para esses 4 tipos, essas 4 estratégias, e vocês vão reproduzir ela em desenhos, como esses aqui, tá bem? Então, ler, interpretar o que está dizendo, que a prof já deu uma boa ajuda para vocês, e vocês vão reproduzir em desenhos. Pode ser bolinha, risquinho, palitinho, não importa. O que importa é que vocês percebam essa questão da direção da bola, para onde que ela quer chegar, cada uma delas. Para isso, vocês vão ter um bom tempo. Então, caprichem!
Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bem o tempo, se ligado nas estratégias, nas formas táticas de ver o jogo, né? E aí, com certeza, vocês devem ter usado cores diferentes, formatos diferentes, usem bastante a criatividade, porque os professores vão acompanhar direitinho o caderno de vocês. Então, deixem registrado, data de hoje, tudo bonitinho, tá bom? E os desenhos também, certo? Se não deu tempo de fazer tudo nessa aula, não se preocupem, vocês tiveram chance de copiar nessas estratégias e aí depois que terminar a aula com o tempo, vocês podem retomar, refazer, certinho? Vamos adiante então. Retomando então o que a gente viu hoje, nós apresentamos para vocês a questão dos esportes de parede, né, que é mais uma família, digamos assim, dos esportes, é uma classificação distinta, né, dos que a gente viu até então. Falamos então dos esportes de parede no geral, falamos da peteca basca e eu tenho certeza que vocês vão pesquisar mais sobre isso, né? Que países que desenvolvem mais, como que surgiu, né? Porque na nossa aula não dá tempo de falar tudo, né? Na verdade a gente tinha que ter pelo menos uma aula para cada esporte, né? Mas é o que nós temos hoje, então vamos aprofundar o conhecimento. O racquetball, né? Que também tem um outro nome em inglês, que também dá para vocês pesquisarem e verem as características próprias, né? Porque como também é cultural, tem algumas características que distinguem, embora tenha o esporte oficial com as regras, certinho. O squash, que está sendo muito difundido, divulgado, os adeptos, né? Estão aderindo muito a essa modalidade, né? Então, principalmente nas áreas comerciais, os gerentes de empresa, de firma, a parte administrativa, né, que tem um trabalho mais formal, né, mais rígido, mais de estudo, talvez, e aí usam essa modalidade do squash para descontrair, como hobby, para divertimento, né, socializar, ampliar as suas relações humanas, fazer amizade e adquirir, né, hábitos de vida saudáveis, melhorar, né, a sua qualidade de vida, certo? Então, que não fique por aqui, que vocês continuem sendo curiosos e pesquisando mais, certo? Então, por hoje é só. Concluímos nessa etapa, a gente vai ver apenas esses 3 modalidades, então a gente já concluiu, tá? Esses esportes de parede, espero que vocês continuem caprichando sempre mais, ampliando o conhecimento de vocês, certo? Na medida do possível, se vocês tiverem alguns materiais, tiverem espaço para isso, interajam com a família de vocês, com os irmãos, enfim, usem, mas cuidado para não quebrar nenhum vaso, nenhum vidro em casa, né, gente? Usem a parede, que também é uma tática para quem, né, às vezes é filho único, é sozinho, né, então usa a parede, desde que não produza nenhum estrago, certo? Então, um abraço para vocês, até a próxima!